Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Hoje, dia 4 de novembro de 2025. Glória a Deus. Irmãos, eu queria falar com vocês. Você que tem um pedido de oração, coloque aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Eu estou orando por todos vocês que estão colocando o seu nome aqui nos comentários. Ou você até mesmo que tem algum parente e quer colocar o nome dele, coloque aqui. Coloque aqui que eu vou estar orando por ele. Coloque o seu nome, eu vou estar orando por você. Coloque, se você quiser também, coloque a área da sua vida. Se você quiser que eu faça uma oração para uma área específica da sua vida sentimental, ou sua vida financeira, ou sua vida até mesmo ministerial. Talvez você que está me ouvindo, você tem um ministério e quer que eu ore pelo seu ministério. Coloque aí nos comentários, irmãos, que eu vou estar orando por vocês. Amém? Irmãos, eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que Deus ele colocou no meu coração. Irmãos, sabe, muitas das vezes, falo isso, irmãos, porque isso já aconteceu comigo. Muitas das vezes eu tinha um problema que aos meus olhos, ele era muito grande. Eu achava, irmãos, que esse problema, Deus ele não tinha poder de resolver. Irmãos, eu não sei, eu acredito que já aconteceu isso com você. Você tem um problema, você tem medo, ou até mesmo você tem um receio de orar a Deus por esse problema que você tem, porque você acha que Deus, ele não tem poder suficiente para resolver a sua situação. Mas, irmãos, a verdade é que Deus ele tem poder para tudo. Irmãos, Deus, ele tem todo o poder. A palavra, a Bíblia vai nos dizer que Deus, ele criou o mundo através da sua palavra. Irmãos, Deus, ele criou todo o universo através da sua palavra. Ele falou: haja luz, haja terra, haja universo. E o universo, irmãos, ele surgiu do nada. Sim, irmãos, Deus criou as coisas do nada. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele tem poder para tudo. Irmãos, não há nada que Deus ele não possa resolver. Não há nada impossível para o nosso Deus. Mas muitas das vezes nós estamos com um problema tão grande, na nossa mente é um problema muito grande. E a gente acha que Deus não vai fazer isso. Deus não tem capacidade para isso. Deus ele não vai querer resolver esse problema. Mas, irmãos, Deus ele quer resolver o seu problema. Eu ouvi, irmãos, um pastor falando uma vez que o único problema que Deus ele não resolve é o problema que a gente não conta. É o problema que a gente não fala para ele. Eu falei, é verdade. Porque, irmãos, para Deus ele agir na sua vida, você precisa dar legalidade para Deus trabalhar. Você precisa dar permissão para Deus ele trabalhar na sua vida. Porque, irmãos, Deus, ele não vai fazer as coisas na sua vida se você não falar com ele. Se você não permitir com que ele venha fazer. O diabo não, irmãos. O diabo, para ele agir na sua vida, basta você dar uma brecha. Você não precisa pedir. Você não precisa falar para o inimigo entrar na sua vida, porque é isso, irmãos, que o inimigo ele quer. O inimigo, irmãos, ele só pode entrar na nossa vida se nós dermos uma brecha. E se nós dermos uma brecha, irmãos, nós não precisamos nem convidar o inimigo, porque o inimigo ele já chega com os dois pés na porta, querendo destruir a nossa vida. Mas Deus, irmãos, Deus não. Deus, ele é diferente. Para que Deus, irmãos, ele venha resolver o seu problema, você precisa falar com ele. Porque, irmãos, se você não falar com Deus, se você não apresentar para Deus o seu problema, por mais que ele já saiba, porque a palavra do Senhor fala que Deus ele sabe de tudo, de todas as coisas. Deus ele sabe o que se passa na sua mente. Deus ele sabe o que vai acontecer no futuro. Deus, irmãos, ele sabe de tudo. A palavra do Senhor vai nos dizer que antes mesmo da palavra chegar à nossa boca, Deus ele já sabe o que nós vamos falar. Mas, irmãos, para Deus resolver o seu problema,
Você precisa dar permissão para Ele. Você precisa falar com Ele. Você precisa pedir a ajuda de Deus. Irmãos, Deus, Ele me mostrou aqui que alguns de vocês não têm orado por aquele problema específico. Você tem orado, você ora a Deus, você fala muitas coisas com Deus, mas aquele problema, sabe aquele problema específico? Então, esse problema você não fala com Deus, porque você acha que Deus, ele não tem capacidade para resolver a situação. Porque você acha que Deus, ele não tem poder suficiente para resolver o seu problema. Deus me falou aqui, irmãos, que tem irmãos, que alguns de vocês oram por tudo, mas não por aquele problema específico, mas não por uma área da sua vida específica. Irmãos, Deus, Ele está falando com você nesta manhã, que Ele quer que você ora, Ele quer que você pede a Ele, Ele quer que você peça ajuda para Ele resolver esse problema que está mais te amedrontando. Porque, irmãos, Deus, Ele quer te ajudar a resolver esse problema. Irmãos, Deus, Ele não é mau. E Deus, irmãos, Ele tem todo o poder. Foi como eu disse aqui, irmãos, Deus, Ele pode tudo. Não há nada que Deus, irmãos, Ele não possa resolver. Irmãos, o seu problema para Deus, para Ele resolver, é somente Ele liberar uma palavra. Basta, irmãos, Deus, Ele somente liberar uma palavra e o seu problema ele vai ser resolvido. Eu quero compartilhar com vocês aqui neste momento uma passagem na Bíblia que vai falar, irmãos, exatamente sobre isso. Jesus, ele libera somente uma palavra e o problema, ele é resolvido. E o problema, ele é finalizado, ele se encerra. Eu acredito, irmãos, que vocês já ouviram aquela passagem que fala de Jesus acalmando a tempestade. Jesus, ele está no barco com seus discípulos e em determinado momento da viagem vem uma tempestade muito forte sobre aquela embarcação. Né? O barco ele começa a balançar para um lado e para o outro, ele dá sinais de que quer afundar. O vento, irmãos, ele vai de encontro àquele barco querendo derrubar. E os discípulos, irmãos, eles estão desesperados. Os discípulos de Jesus, eles não têm o que fazer. Na mente dos discípulos, irmãos, eles iam morrer. E eles vão, irmãos, até Jesus. E olha só que interessante, irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus, ele estava dormindo em meio à tempestade. Irmãos, o barco quase virando do avesso. O barco, irmãos, quase naufragando. E Jesus, irmãos, ele estava dormindo na proa do barco. Olha só, irmãos, o problema que você está passando na sua concepção é um problema que vai te destruir, digamos assim. Assim como os discípulos acharam que não tinha mais jeito. Eles acharam que ia morrer. Mas, irmão, Jesus estava dormindo mediante o problema, mediante a situação. O barco, irmãos, estava quase virando e Jesus estava dormindo. Ou seja, isso mostra que Jesus, ele não está preocupado com aquele problema. Jesus, ele não estava preocupado com aquela embarcação. Por quê? Porque ele sabia, irmãos. Jesus, ele tinha o poder, ele sabia disso. Ele tinha o poder para acalmar o vento, para acalmar a tempestade, para fazer com que o mar, ele se aquietasse. Por isso, irmãos, que ele não estava preocupado. E muitas das vezes, irmãos, nós nos preocupamos demais com os nossos problemas, mas a gente esquece que quem está no controle da nossa vida é Deus. Quem está, irmãos, no controle da sua vida é Jesus. Irmãos, Jesus, ele nem está preocupado com o seu problema. Ele nem está preocupado com a sua situação. Sabe por quê, irmãos? Porque para Deus resolver o seu problema, ele precisa liberar somente uma palavra. Então, irmãos, o problema que você está aí, maquinando ele na sua mente, preocupado,
Tem gerado em você ansiedade, preocupação excessiva. Esse problema, irmãos, para Jesus ele resolver, ele precisa liberar somente uma palavra. E foi exatamente isso, irmãos, que Jesus ele fez. Jesus ele liberou a palavra. Irmãos, acompanhe comigo o livro de Lucas, capítulo 8, versículo 24. Irmãos, os discípulos eles estavam desesperados, porque o barco estava quase afundando. E eles vão até Jesus e falam com Jesus o seguinte, acompanhe comigo, versículo 24. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Olha só, irmãos, foi exatamente isso que eu acabei de falar com vocês. Para Jesus, irmãos, resolver o seu problema, ele precisa liberar somente uma palavra. Da mesma forma, irmãos, que ele fez nessa passagem que nós acabamos de ler, Jesus, ele se levantou, liberou a palavra, falou: vento, acalme-se, tempestade, acalma, se aquieta. E naquele momento, irmãos, tudo voltou ao normal, tudo se tranquilizou. E, irmãos, Deus ele quer fazer isso com você nessa manhã. Deus ele quer solucionar o seu problema. Mas para isso, irmãos, acontecer, você tem que falar com Deus. Você tem que falar com Deus, irmãos, o seu problema. Porque foi como eu disse, o único problema que Deus ele não pode resolver é o problema que nós não falamos com Ele. Foi como eu disse, irmãos, Deus ele tem o poder para resolver qualquer problema seu. Mas se você não der permissão para Deus, Ele não vai resolver. Por mais, irmãos, que Deus ele tem poder mais do que suficiente para resolver a sua situação, Ele não vai resolver se você não der permissão a Ele, se você não falar com Ele. É por isso, irmãos, que nós vamos orar neste momento. E você vai apresentar o seu problema a Deus. E vai falar: Deus, eu te dou permissão para o Senhor trabalhar nesse problema. Me perdoa. Primeiro nós vamos pedir perdão, irmãos, porque nós duvidamos da capacidade de Deus. Então nós temos que pedir perdão a Ele primeiramente. Nós iremos pedir Deus perdão. Me perdoa, Deus, porque eu duvidei que o Senhor não tinha poder para resolver o meu problema, para resolver a minha situação. Irmão, você vai falar com Deus o problema que você está passando, o problema que você não ora. Você ora por tantas coisas, mas por esse problema você não ora. Por uma área da sua vida, você não ora porque você acha que Deus ele não pode te ajudar. Mas, irmãos, nós vamos entrar aqui em oração. Nós vamos apresentar a Deus o seu problema. Apresente, irmãos, na hora que a gente estiver orando, apresente a Deus o seu problema. Que Ele quer resolver, Ele quer solucionar. Amém? Irmãos, vamos orar neste momento. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus, e soberano e eterno Pai, aqui neste momento, eu juntamente com este ouvinte, nós entramos na Tua presença em oração. E Deus, nós te glorificamos, nós te exaltamos por essa palavra que foi ministrada nessa manhã. E nós entendemos, ó Deus, que o único problema que o Senhor não resolve é o problema que nós não falamos com o Senhor. É o problema que nós não comunicamos ao Senhor. Então, Deus, neste momento nós pedimos ao Senhor perdão, porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor não tem capacidade para resolver as questões da nossa vida. Deus, nós te pedimos perdão, porque muitas das vezes nós achamos que o Senhor não tem a solução para a nossa adversidade. Mas eu te peço, ó Deus, perdão. Nós, ó Deus, eu juntamente com este ouvinte, pedimos ao Senhor perdão. Nos perdoa e nos ajuda, ó Deus, a resolver. Ó Deus, esse irmão que ele ora ao Senhor por tantas coisas, mas tem uma situação específica, ó Deus, que esse irmão ele não ora. Tem uma área da vida deste irmão, ó Deus, que ele não ora. Talvez, ó Deus, esse irmão ele ora por todas as áreas da vida dele. Mas talvez pela vida sentimental, ó Deus, esse irmão, ele nem fala, porque ele acha que o Senhor não tem poder para resolver a vida sentimental dele. Ou talvez, ó Deus, esse irmão que ora por todas as áreas da vida dele,
mas não ora pela vida financeira, porque acha que o Senhor não tem poder para resolver a vida financeira dele. Eu não sei, ó Deus, o que este irmão ele está negligenciando na oração. Mas, ó Deus, nós apresentamos a Ti neste momento de oração o nosso problema. Nós pedimos a Ti, ó Deus, neste momento, nos ajude a resolver esse problema. Assim, ó Deus, como o Senhor resolveu aquela tempestade, aquela agitação do mar, aquele vento forte, bastou somente o Senhor liberar uma palavra. Ó Deus, e a tempestade, ela se acalmou. E os ventos fortes, eles cessaram. Deus, nós sabemos que basta somente o Senhor liberar uma palavra para que todos os nossos problemas venham a ser solucionados. Para que todos os nossos problemas venham a ser resolvidos. Então, Deus, nos ajude. Deus, tem liberdade para trabalhar na nossa vida. Deus, trabalha na vida desse irmão, trabalha na vida desse ouvinte. E ajude, ó Deus, esse irmão a entender que não há problema maior do que o Senhor, ó Deus. Pai, eu te agradeço por mais essa mensagem, por mais um dia, por mais essa oração. E que o Senhor venha guardar a nossa mente e nos fazer, ó Deus, entender que não há problema que o Senhor não possa resolver. É isso, ó Deus, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo no milagre, crendo na vitória. Amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Ei, irmãos, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Irmãos, todos os dias, às 7 horas da manhã, tem vídeo aqui no canal. Tem oração da manhã para vocês ouvirem, para vocês escutarem. Então, irmãos, fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.